Então, nós vamos para a próxima, a Lisa Helena, e o PowerPoint da Lisa Helena. Vamos colocar. Como é o nome do senhor? Como é o nome do senhor? Por favor, só não utilize mais o termo, mais nunca, homossexualismo, porque homossexualismo dá uma conotação de doença e, graças a Deus, não se consideram mais a união entre pessoas de mesmo sexo como doença. Vinícius. Sim, estamos todos aprendendo, né? Então, Liz, se quiser ir começando. Muito obrigada, viu, doutora Sandra? Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Liz, né? Já me intrometi na conversa dos outros algumas vezes, é um pouquinho difícil para eu me conter, mas eu vou tentar me comportar. Acho que antes das 2h eu libero todo mundo, eu estou brincando, tá? E o tema que nós vamos conversar hoje é uma decisão muito importante do STF, que saiu agora no comecinho de março, e apesar do nome super complicado, que está ali, direito ao nome, comentários da decisão do STF, que reconheceu a prescindibilidade da transgenitalização para o uso do nome social, na verdade, o que a gente está falando é que nessa decisão histórica do STF, nós tivemos um marco imenso para a cidadania das pessoas trans, que é o reconhecimento de que agora uma pessoa que se reconhece trans, que se declara trans, pode ir a qualquer cartório do registro civil e pedir a alteração, então, do seu prenome e do sexo, fazendo, então, a adequação dos seus documentos, e que, efetivamente, foi uma vitória fantástica para a população trans. Como trabalho, eu participo de uma ONG, que está ali no cantinho, que é o GADVES, que é o Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, e a gente teve o prazer de participar da ADI a 4275 e do recurso extraordinário 670, né, 422, em que isso foi discutido. Nós atuamos como amicus curiae, né, que é o amigo da corte, que traz algumas informações, e para a gente até foi uma felicidade imensa, porque nessa decisão do STF, que julgou esses dois casos em conjunto, os ministros entenderam por bem dar até mais do que estava sendo pedido. Vale a pena a gente pontuar que a ação direta a ação de inconstitucionalidade, ela foi apresentada pela Procuradora da República, Débora Duprá, em 2009, então faz bastante tempo. Nesse meio tempo, a proteção dos direitos da população LGBTI no Brasil avançou bastante, da população trans também nós tivemos uma maior visibilidade. E, então, quando se teve o julgamento agora no mês de março, nós tivemos a felicidade de ter um resultado melhor do que aquele que estava sendo pedido. Porque quando se havia feito o pedido, quando a doutora Débora Duprá apresentou a petição inicial, ela pediu que o nome pudesse ser mudado, o nome e sexo das pessoas trans pudessem ser mudados nos seus documentos, sem a necessidade de cirurgia. Entendeu? Sem que houvesse a necessidade de fazer a cirurgia de transgenitalização. Por uma série de questões. Tem gente que não pode, é um procedimento de alto risco. Se às vezes a pessoa, pegando um exemplo mais concreto, se a pessoa tem hemofilia, ela não pode passar por uma cirurgia de grande porte, porque para ela é um risco extremamente considerável. Então, o que se pedia naquele momento é que a alteração de nome e sexo nos documentos fosse feita sem a necessidade de cirurgia, mas, como havia sido feito em 2009, ainda se esperava que fosse necessário um procedimento judicial. E, para nossa felicidade, ao longo do julgamento, que foi ali no finalzinho de fevereiro, começo de março, os ministros acabaram entendendo por bem que não é necessária a ação judicial também. Então, basta a autodeclaração em cartório, e isso nos deixa bastante felizes. Efetivamente, é um evento para a realização da dignidade das pessoas trans. E eu estou falando, deixa eu perguntar uma coisa.
Quem conhece uma pessoa trans? Quem já teve contato com uma pessoa trans? Ah, que bom, então eu já fico bem mais tranquila, porque a gente tem argumentos comuns aqui. Aí, recentemente, a gente teve um personagem da novela, né, a Ivana, que trouxe algumas questões também, tornou o assunto mais próximo da família brasileira, digamos assim. Mas, mesmo assim, como eu imagino que, às vezes, não é muito familiar, eu estou falando em pessoas trans, eu acho interessante, e esse é um bonequinho que eu uso desde quando eu dava aula de bioética, não fui eu que criei, ele é de um site americano muito interessante, e ele faz a distinção, ele foi traduzido no Brasil como biscoito do gênero, né, um biscoitinho desses de Natal, e ele faz a distinção, ajuda a gente a ter uma percepção gráfica, da distinção entre identidade, orientação, expressão e o sexo biológico, que são algumas questões importantes para a gente. Então, quando eu falo em pessoa trans, eu estou falando do quê? E aí uma pergunta que às vezes aparece para a gente na ONG, até com certo contato, né? Trans é gay? Entendeu? Então, pera lá, vamos explicar isso aqui um pouquinho melhor para a gente resolver nossa questão de argumento e não ter nenhuma dúvida em relação a isso, tá? Primeiro ali no cérebro, na verdade, deixa eu começar por baixo. Ali por baixo, onde tem o escudo, o espelho de Atena, o escudo de Marte, ali a área dos genitais, a gente tem a indicação do sexo. E ali eu tenho a definição do sexo biológico. A comunidade trans e alguns médicos americanos, a população, quem estuda o assunto, começou, na verdade, a colocar de uma outra forma. Porque quando nasce um bebê, eu vou olhar para ele e vou ver se ele tem órgãos genitais masculinos ou femininos. Então, olhando, eu suponho que ele seja um menino ou uma menina. Então, a gente costuma dizer sexo biológico. Hoje em dia, o pessoal tem começado a falar em sexo designado. Entendeu? Eu olho e designo. Eu, adulta, olho aquele bebê e faço uma designação. Só que eu não sei se lá dentro, a pessoinha que habita esse corpo, e que ainda não fala, ainda não, né, se manifesta nesse mundo, eu não sei se encaixa, se realmente é isso. Então, a gente olha e eu declaro menino, ou olho e declaro menina. Mas pode ser que conforme esse menino ou essa menina for crescendo, conforme ele vá se desenvolvendo, vá se tornando um ser de palavras, se comunicando nesse nosso mundo, pode ser que eu comece a descobrir lá no cérebro que a pessoa que habita esse corpo, na verdade, não é aquela que eu pensava que era. Existe que a gente não é o nosso corpo, né? Até quando morre alguém, a gente fala, olha, o corpo do fulano foi enterrado. A gente não fala, a pessoa foi enterrada. Fica até estranho aos nossos ouvidos. A gente habita o nosso corpo. E pode ser que a pessoa que habita esse corpo seja outra. Então, eu imaginava que ali havia um menino, mas, na verdade, ali há uma menina. E agora que ela fala, agora que ela se expressa, agora que ela se coloca nesse mundo, ela se declara menina, ou ele se declara menino. E aí, nesse caso, eu tenho uma divergência entre aquilo que o corpo me mostra e a pessoa que habita esse corpo. Então, é muito interessante, porque eu estou falando em pessoas trans, e quando eu falo em pessoas trans, e o termo trans, ele é um termo, a gente chama de termo guarda-chuva, porque dentro dele vão caber diversas identidades. Então, eu vou ter a travesti, eu vou ter o homem trans, eu vou ter a mulher trans, eu vou ter a drag queen, eu vou ter uma série de possibilidades de identidade, de expressão também. Então, quando eu falo que uma pessoa é trans, eu estou dizendo que a pessoa que habita esse corpo, que se declara e que se identifica desta maneira, ela é diferente daquilo que o corpo dela diz que é. Na verdade, deixa eu colocar isso melhor. Não é que o corpo dela diz que é. Aquilo que, quando a gente olhou para ela, nós designamos que ela é. Então, há uma incompatibilidade entre a designação que foi feita, o sexo designado, e a pessoa que habita esse corpo. Então, quando há essa divergência, eu moro neste corpo, mas eu digo que, na verdade, ao contrário do que as pessoas olham e pensam que eu sou, na verdade, eu sou um homem, então eu vou dizer que eu sou trans. Agora, se há coincidência, nós dizemos, então, que eu tenho uma pessoa cis. Tá? Então, quando a gente fala em cisgênero, cisnormatividade, eu estou me referindo às pessoas em que eu tenho essa coincidência entre o sexo designado e a pessoa que habita esse corpo, a pessoa que está aqui dentro e que mora aqui. Quando é uma pessoa trans,
eu não tenho essa coincidência. Então, quando eu falo em transgêneros, eu estou falando em evolução dos direitos das pessoas transgêneras, e que foi uma imensa vitória para a comunidade transgênera, eu estou me referindo, então, a essas pessoas. E o próximo passo é por quem o meu coração bate, entendeu? A quem o meu desejo se orienta. Então, com quem eu quero partilhar a minha vida? Quem eu desejo, quem está na minha orientação. Então, para quem o meu desejo se orienta? Então, vê só, são duas coisas diferentes. Uma é quem eu sou, e eu posso ser cis ou trans. Outro é quem eu desejo. E aí vem a questão, porque se eu desejo um igual, se eu desejo alguém igual a mim, eu vou dizer que eu sou um homoafetivo. Mas esse igual a mim é igual à minha identidade, tá? É igual à minha identidade. Então, eu, pessoa que habito este corpo, desejo alguém semelhante. Então, eu digo que eu sou, minha orientação é homoafetiva. Se eu desejo um diferente, minha orientação é heteroafetiva. Então, por exemplo, né, no meu caso, heteroafetiva, cis, né, mulher. Então, a gente tem essa situação. Pode ser diferente? Pode. E aqui no nosso bonequinho, a gente tem outras situações um tanto quanto diferenciadas, porque eu posso, por exemplo, no sexo biológico, eu posso ter a situação das pessoas intersex. E nesse caso, mesmo olhando, talvez eu não tenha certeza. Eu posso não ter a certeza. Antigamente se dizia que essas pessoas eram hermafroditas. Hoje a gente usa o termo intersex. E geralmente nessas situações, em algum momento vai ser feita uma cirurgia de adequação. Antes, né, questão de algumas décadas atrás, essa cirurgia, quando você tinha um bebê de genitália ambígua, ela era feita o mais rapidamente possível. E a criança já era socializada de uma certa forma. Hoje em dia tem até uma certa recomendação que se espere um pouquinho para que ela possa se manifestar. E eu não corro o risco de fazer uma adequação para o lado errado. Entendeu? Na verdade, eu ainda não sabia quem habitava aquele corpo, tinha uma genitália ambígua. Espera um pouquinho, vamos esperar a pessoa se manifestar e aí a gente faz, se for necessário, né, efetivamente, essa cirurgia para fazer essa adequação. Em relação aos meus afetos, eu, né, não estou limitada à homoafetividade ou à heteroafetividade, existem outras situações, né, a cartela de possibilidades é imensa, e, inclusive eu posso não desejar ninguém. A gente tem um movimento que é cada vez mais visível das pessoas assexuais. Aí até o modo como eles se definem é que eles preferem bolo. Então, né, tudo bem. Até é uma frasezinha, né? Não, a gente prefere bolo, entendeu? Então vamos ficar no bolo. E, mesmo na questão da identidade, pode ser que eu não me feche em espaços tão estritos. Pode ser que eu não me veja nem como homem, nem como mulher. Pode ser que eu me veja como um agênero. E, além de tudo isso, ainda tem a forma como eu me expresso. Porque a maneira como eu me visto comunica, é uma forma de comunicação. Eu comentei com vocês que domingo eu estava na parada LGBT. Evidentemente, eu fui vestida para lá de uma forma muito diferente da que eu estou vestida aqui, porque eu pretendo que vocês me levem um pouquinho mais a sério do que eu pretenderia se eu estivesse lá na parada curtindo o show de Pablo Vittar, Anitta e tal. Então, era uma outra circunstância. Talvez, com a minha expressão de gênero, eu queira provocar uma dúvida, talvez eu queira transmitir uma feminilidade, uma masculinidade, uma maior agressividade ou menor agressividade. Então, a expressão de gênero é a maneira como eu me comunico. E tudo isso, a gente tem essas informações. Pois bem, juntando tudo isso, o que nós temos de relevante aqui? O que nós temos de importante? Por que é tão importante que a gente teve essa mudança? A gente tem aqui, eu trouxe alguns dados, o Brasil é o país mais violento do mundo para a população trans. Entendeu? Ele é extremamente violento. Morre mais trans no Brasil do que os outros países juntos. Comparado com o México, que está em segundo lugar no risco das pessoas trans, o Brasil mata mais que o dobro. Então, nós temos, por exemplo, dados do ano passado, esse eu peguei no site da ANTRA, que é a Associação Nacional das Pessoas Trans, a gente teve ano passado o assassinato de 179 pessoas trans, foram 169 travestis e mulheres trans e 10 homens trans. E só esse ano, até o dia 29, nós já tivemos 69 pessoas trans vítimas de homicídio. Então, o Brasil é um lugar extremamente perigoso para a pessoa trans. Nossa expectativa de vida, enquanto pessoa cis, está 70 anos, um pouquinho mais, dependendo de onde você mora, a sua segurança de moradia, 75 anos, a tendência é que vá por aí. Para uma pessoa trans, ela não passa dos 30.
A gente tem uma expectativa, eu coloquei aqui, na verdade, de 35 anos. É a metade da população cis. A média dessas pessoas que morreram ano passado foi de 27 anos, eram pessoas extremamente jovens. Então, é extremamente perigoso ser uma pessoa trans no Brasil. E o fato de você não ter um documento identificando imediatamente que você é uma pessoa trans também é um fator de proteção. Porque vocês estão me lendo como uma mulher, vocês me veem como uma mulher, de repente, por alguma razão eu preciso apresentar a minha identidade, e está escrito que, na verdade, o meu nome é Ricardo dos Santos. Então, imediatamente, isso atrai um alvo, atrai uma atenção para mim, isso me expõe, isso me coloca em situação de risco, de uma maior vulnerabilidade. Então, ter esse reconhecimento é extremamente importante. Outra questão muito importante também, por favor, é que a gente está num processo de despatologização da identidade trans. E o que isso quer dizer? Assim como Sérgio e Tony estavam conversando, e Tony apontou o fato que a gente não usa o ismo, né? A gente evita usar o ismo porque ismo é indicativo de doença. Aqui também, em relação à população trans, se costumava dizer transexualismo, e na CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, nós ainda temos a identificação como um transtorno de identidade de gênero. Então, aparece como algo a ser tratado, algo a ser trabalhado, como algo que está errado e que deveria ter tratamento. O que está acontecendo? Por todo o trabalho que se tem, inclusive em relação à sociedade americana, que é muito mais organizada aqui no nosso caso, a CID-11, que deve sair esse ano, não vai trazer mais a identidade de gênero como um transtorno. Vai ser apresentado, como a gente vê ali, condições relativas à saúde mental. Então, muito provavelmente, a gente vai ter um avanço importante no sentido de reconhecer que, nessa imensa diversidade de características humanas, a identidade trans é mais uma delas. Assim como todos somos diferentes, e gostos diferentes, e personalidades diferentes, histórias diferentes, a identidade trans é mais um fator diferenciador nesse nosso mundo de pessoas diferentes. E não é uma doença. Agora, por que não se tira efetivamente? Ela ainda vai aparecer na CID-11, que é uma classificação internacional de doenças, né? Afinal de contas, ela ainda vai estar lá. Por quê? Porque em muitos países, como o Brasil, a cirurgia de transgenitalização, ela é oferecida para quem deseja, quem precisa fazê-la, ela é oferecida gratuitamente pelo SUS. E se teme que ela seja retirada, caso não seja considerada mais uma doença. Até o presidente da nossa ONG, o Paulo Iotti, ele fala, mas espera aí, gravidez também não é doença e o SUS trata do mesmo jeito, né? O SUS acompanha da mesma forma, porque não poderia ser da mesma forma. Eu penso que talvez estaríamos dando um passo maior que a perna, né? Então, estamos num ponto intermediário, fica interessante e a gente teria essa situação. Chegando na nossa decisão do STF, foi uma decisão muito sensível. Os ministros foram muito sensíveis à causa e a gente teve, inclusive, um momento histórico, que foi a primeira advogada trans indo à tribuna do STF, e deu para perceber o quanto os ministros se sentiram tocados com a presença da Gisele e tudo que ela tinha para trazer e tudo que ela falou. A vivência dela foi extremamente importante. E o que a gente nota? Eles foram muito cuidadosos no tratamento da questão, foram bastante atentos à necessidade da população trans, e eles mencionaram os princípios de Yogyakarta, que a gente vai dizer que em direito internacional é uma soft law, é como se fosse uma regra suave do direito, não tem a obrigatoriedade de um tratado, mas ela tem bastante importância. Então, eles mencionaram os princípios de Yogyakarta, inclusive, nesses princípios, nós temos o dever do Estado de facilitar a mudança da documentação, quando desejada, quando necessário. Então, o que nós tivemos aqui? A parte final ali, né? Então, da interpretação conforme ao artigo 58 da Lei de Registros, né, Civis, Registros Públicos, vai dizer o seguinte: reconhece aos transgêneros que assim o desejarem, independentemente da cirurgia de transgenitalização ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, o direito à substituição de prenome e sexo diretamente no registro civil. Então, não preciso de cirurgia, não preciso de uma ação judicial e basta a autodeclaração. Tá? Então, a pessoa vai munida de alguns documentos, eu tenho aqui a listinha,
vai ao registro civil do seu nascimento, onde ela tiver sido registrada, se ela ainda mora naquela comarca, ou da comarca em que ela naquele momento reside, e faz, então, a autodeclaração escrita. É extremamente importante, enquanto a Simone e a Ágata estavam falando sobre a questão da autodeclaração, né, quando nós estávamos discutindo aquela questão das cotas, a autodeclaração ela é fundamental para a identificação da pessoa como negra ou não, e também ela vai ser fundamental para a questão da declaração da pessoa como trans ou não. Ela não precisa provar, não é necessário que se faça provas, que se tragam laudos, ela não precisa provar que ela efetivamente é quem ela é. Ela se declarando então no cartório, vai fazer uma declaração escrita, vai juntar toda a documentação, esse registro será mudado. Em que pé nós estamos? Como a questão ela é bastante recente, o acórdão ainda não foi publicado. O fato do acórdão não ter sido publicado está gerando uma certa, né, insegurança jurídica, digamos assim. Por quê? Claro, a notícia foi extremamente comemorada pela população trans em geral, pelas ONGs, e gerou uma corrida aos cartórios para fazer as retificações dos registros. Então, muita gente que estava com ação judicial pedindo a retificação, já tem todo o processo de você desistir da ação, e gerou uma certa corrida aos cartórios. Não se tem ainda um procedimento padrão. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, está trabalhando nesse sentido, deve sair um provimento, a gente espera, em breve. Está tendo uma certa discussão, porque eles colocaram alguns requisitos que o próprio STF havia dispensado, mas aqui no estado de São Paulo, nós temos, aí lá no nosso penúltimo slide já, lá embaixo, lá no nosso penúltimo, depois eu volto esses dois, aí, mais um. Isso, perdão, volta um, por favor. Isso, obrigada. Na Corregedoria Geral de Justiça aqui do Estado de São Paulo, a gente tem um provimento, que é esse aqui, que dá uma organizada no Estado de São Paulo. Tá? Então, as pessoas trans no Estado de São Paulo o procedimento está sendo organizado conforme esse provimento da Corregedoria Geral de Justiça, enquanto não vem o provimento do CNJ, enquanto a gente não tem a publicação do acórdão, então, nesse meio tempo. E o que nós temos? O requerimento, então, é feito pela própria pessoa que deseja alteração, né? no local onde tiver sido feito o seu assento de nascimento, um local onde ela tem residência. E os documentos necessários são esses aqui. Ela apresenta o seu RG, o seu CPF, título de eleitor, certidão de casamento, se ela for casada, certidão de nascimento de filhos, se ela tiver, comprovante de residência, se ela não residir na comarca em que havia sido lavrado o seu assento de nascimento, e certidões de distribuição, tá? Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça do Trabalho, dos últimos 10 anos, então, de todos os domicílios onde ela morou, ou se eu estiver falando de uma pessoa mais novinha, então, de todo o período após a maioridade, porque esse pedido, essa possibilidade de alteração do registro de nome e sexo só é a garantia das pessoas já maiores. Então, passada a maioridade, se ela já quiser entrar no dia seguinte, isso não vai ser necessário. Agora, se já tivesse passado 5 anos da maioridade, um tempo, então, pelo tempo que a gente tiver. E aí, algumas questões, duas questões pontuais que a gente tem aqui. A gente teve duas questões que acabaram refletindo, essa decisão do STF acabaram respingando nelas, que é a questão do Tribunal Superior Eleitoral e a questão da cota que a gente tem lá no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504, que é a lei que organiza as eleições. O que a gente tem? O partido político, quando apresenta o rol de candidaturas, ele tem que respeitar o parâmetro 30-70. Então, 30-70, no máximo 70 de um, né, gênero, e no mínimo 30 do outro. Foi feita uma consulta pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ao TSE, para saber, então, como seria essa distribuição. E o TSE, então, atentando até pela decisão do STF, entendeu que essa cota ela deve levar em consideração a identidade de gênero e não o sexo biológico. Então, as pessoas trans, homens trans, contam nos 70%, que é o que geralmente a gente tem, mulheres trans e travestis contam nos 30%, que geralmente são o
parâmetro mínimo de candidaturas femininas. Eventualmente, a gente poderia criar um partido feminista do Brasil e fazer a inversão, né? Mas eu imagino que, por enquanto, não é possível, mas vamos considerar, então, no máximo 70% de candidatos homens, inclusive homens trans, e, no mínimo, 30% de candidatas mulheres, incluindo mulheres trans e transexuais. E aí, a próxima pergunta... Alistamento militar. O alistamento militar. Também, em consequência disso, e sempre aquela piadinha meio maldosa, né? Ah, por que não vão fazer o alistamento militar? Então, o Ministério da Defesa já se pronunciou a respeito. Quando nós tivermos uma pessoa trans, um homem trans, então aquela que teve o sexo designado como mulher, mas, na verdade, é um homem, se identifica como homem, tem que fazer o alistamento militar também, tá? Então, o que nós temos? Homens trans de até 45 anos, assim que eles obtiverem o novo registro civil, eles precisam obter o certificado de reservista. Tá? Então, precisam, normal, tem que fazer o alistamento, tudo certinho, precisam do certificado de reservista. E mulheres trans estão dispensadas. Então, mulheres trans, se a alteração dos documentos for feita antes dos 18 anos, estão dispensadas da apresentação para serviço militar obrigatório. Tá? Então, a questão do serviço militar obrigatório está bem resolvida, a questão da eleição também está bem resolvida, e agora o que a gente faz é esperar efetivamente que o STF publique o acórdão, a gente espera que o CNJ faça o provimento que regulamente, e todo mundo fica feliz. Aí, a gente tem aqui, esse dia, até eu estou lá feliz com os colegas, a gente teve o lançamento daquele livro que está na minha mão, que é o livro Vidas Trans, que conta a história de 4 pessoas trans, até bastante conhecidas, porque a Márcia Rocha, que é a primeira advogada trans que a gente tem, que teve o nome na carteirinha da OAB, a Amara Moira, o João Neri, que é o senhor que está abraçado comigo, o deputado João Willis, inclusive, tem um projeto de lei que é conhecido como Projeto de Lei João Neri, que é sobre a possibilidade de mudança de nome e sexo das pessoas trans. E aí, até um ponto interessante que a Sandra colocou, quando ela foi falando de todos os projetos de lei, o nosso Congresso brasileiro nunca, jamais, em momento nenhum da sua história, aprovou um projeto de lei favorável à população LGBT. Então, por mais que nós tenhamos um projeto de lei muito interessante, que é o projeto de lei João Neri, é muito improvável que ele venha a ser aprovado, até em coincidência com aquilo que a Sandra estava apontando quando da apresentação dela. E aqui do lado a gente tem também o Tarso, que ele fez uma participação naquela novela que tinha um personagem trans, que era a Ivana. Né? Ele fez uma participação, tem uma determinada cena que ele está lá conversando com ela, então nesse livro também ele conta a história dele. E aqui a gente tem, a ministra Carmen Lúcia citou, quando ela deu o voto de Minerva para a desnecessidade da ação judicial, ela citou a Cecília Meirelles, né? Ela diz, já fui loira, já fui morena, já fui Margarida e Beatriz, já fui Maria Madalena, só não pude ser como quis. Então, eu achei muito interessante para a gente fechar essa nossa apresentação. E aí eu comecei tão depressa, eu cometi a indelicadeza de não agradecer o Tony, querido, que fez esse convite, providenciou toda a nossa vinda para cá, Roberto também, muito obrigada. Os nossos colegas de mesa, Simone, Ágata, Sandra, o deputado Michel também. Então, muito obrigada pela atenção, estou à disposição para as perguntas. Né? Pessoal, só peço, agora são 22 horas e 9 minutos. Então, uma pergunta por pessoa, perguntas mais objetivas. Aninha, o microfone está por aí? Foi. Eu só queria fazer um adentro, né? Não vou prolongar muito. Obrigada por estar aqui, né? O Brasil, ele é o país que mais mata transexuais, e a pesquisa nos sites eróticos, pornográficos, transexuais ou gay, é uma procura muito grande. Então, assim como a estatística de uma população maior não branca, e aí tem esse racismo. Então, a gente está sempre num conflito muito grande, né? E enquanto a gente, foi o que eu falei, enquanto não fomos espectadores de nós mesmos, vamos continuar reproduzindo isso sem, às vezes, nem saber, falar, nossa,
como que eu posso ser racista ou ser homofóbico com uma pessoa? Isso me afeta? O afeto dela com uma pessoa do mesmo sexo me afeta? Então, eu só queria falar isso mesmo, porque eu dei uma olhada, né, nessas questões todas, me relaciono com mulher também, e sempre tem um preconceito gerado que não sei de onde vem, às vezes nem mesmo a pessoa sabe. E um problema que eu acho que acontece quando a gente sai da nossa pequena sociedade, que é a família, aí a gente vai para uma escola, é que todo mundo falam coisas sobre o mundo, mas quem somos nós? O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu estou fazendo aqui? Sabe, essas coisas são importantes serem trabalhadas, e a gente acaba se perdendo nesse meio tempo, até se encontrar, ou encontrarem pessoas que nos orientem, né? Então, é só isso que eu queria dizer mesmo. Muito obrigada. Mais alguém?